Eu confessei à minha irmã que nunca teria namorado meu marido se o conhecesse hoje, porque eu queria emoção com outro homem e já pensava no divórcio. Achei que fosse algo que ficaria só entre nós, mas ela gravou tudo e mandou para o meu marido. Ele ouviu, saiu de casa e expôs o meu caso emocional. Agora, estou marcada como traidora. Meus filhos me odeiam, e até minha própria família não quer mais nada comigo. Minha irmã gravou quando eu contei a ela que preferia ficar com meu colega de trabalho do que com meu marido, porque o casamento era entediante, e enviou o áudio para ele. Estávamos na casa dela na última terça-feira, só nós duas, bebendo vinho como fazemos toda semana. Ela insistia em perguntar por que eu estava tão distante ultimamente. Continuava questionando se estava tudo bem entre mim e meu marido. Você pode me contar qualquer coisa, ela disse. Somos irmãs. Então eu falei. Contei como, depois de 15 anos, eu me sentia morta por dentro. Que meu marido é um homem bom, mas meu Deus, tão previsível. As mesmas conversas no jantar, as mesmas rotinas de fim de semana, sempre tudo igual. Tem esse cara no trabalho, eu disse. Estamos trocando mensagens. Nada físico ainda, mas quando ele me olha, eu me sinto viva de novo, como se tivesse 25, não 40. Ela fez mais perguntas. Eu respondi. Falei sobre os almoços, as mensagens apagadas. Como eu estava pensando em pedir separação depois das festas. Eu amo meu marido, eu disse. Mas se o conhecesse hoje, de jeito nenhum. Eu quero emoção, paixão, alguém que faça meu coração disparar. O que eu não sabia é que o celular dela estava gravando no bolso. 2 dias depois, meu marido foi embora. Apenas fez as malas enquanto eu estava no trabalho e saiu. Sem bilhete, sem explicação. Quando liguei chorando, ele me mandou um arquivo de áudio. Era a minha voz, clara como o dia. Cada palavra que eu tinha dito à minha irmã. Sua irmã achou que eu merecia saber, ele escreveu. Meu advogado vai entrar em contato. Isso foi na quinta-feira. Na sexta, todo mundo já sabia. Meu marido mandou a gravação para meus pais, para os pais dele, para o grupo dos nossos filhos. Nossa filha, de 19 anos, me chamou de bruxa traidora. Nosso filho, de 17, disse que vai morar com o pai definitivamente. Meus pais não atendem minhas ligações. Meu pai mandou uma única mensagem. Nós te criamos melhor do que isso. O colega de trabalho que mencionei pediu transferência quando o RH se envolveu. Descobri que a noiva dele trabalha na contabilidade. Ela também ouviu tudo. Minha irmã finalmente atendeu minhas ligações ontem. Como você pôde? Eu gritei. Eu confiei em você. Ela respondeu calma. Você ia destruir sua família. Ele é como um irmão para mim há 15 anos. Eu não podia ver você fazer isso com ele. Isso era privado. De irmã para irmã. Não, ela disse. Algumas coisas são maiores do que isso. Você estava tendo um caso emocional. Planejando explodir a sua vida por um homem que agora nem olha mais para você. Alguém precisava te parar. Você arruinou sua vida. Eu só garanti que todos soubessem a verdade. Depois desligou e me bloqueou em tudo. Meu marido entrou com o pedido de divórcio alegando adultério. Como moramos em um estado onde a culpa pesa e ele tem provas de infidelidade emocional, minha advogada disse que eu estou ferrada. Ele vai ficar com a casa, provavelmente com a maior parte da guarda e com certeza com pensão. Tenho ficado em um hotel. A casa que compramos juntos, onde criamos nossos filhos, onde achei que envelheceria, agora eu nem posso entrar sem permissão dele. Meus amigos estão divididos. Alguns dizem que família não deve trair família. Outros dizem que eu tive o que mereci. Minha melhor amiga da faculdade me mandou uma mensagem. Talvez, se você não estava feliz, deveria ter tentado terapia de casal em vez de correr atrás de colegas de trabalho. Fico repetindo na cabeça aquela conversa com minha irmã. Como ela insistia, como parecia interessada. Agora percebo que ela estava reunindo provas. Minha mãe finalmente ligou hoje, apenas para dizer que eles estão apoiando meu marido no divórcio. Que ele é o filho que nunca tiveram. Que talvez, depois de um tempo, quando eu tiver amadurecido, possamos conversar. Eu tenho 40 anos. Perdi meu marido, meus filhos, meus pais, minha irmã, minha casa. Tudo porque fui honesta com a única pessoa em quem achei que podia confiar. A pior parte, meu marido me deixou uma mensagem de voz ontem à noite. Primeira vez que falou comigo desde que foi embora. Eu teria ido para a terapia, ele disse. Eu teria tentado qualquer coisa. Tudo que você precisava fazer era falar comigo em vez dele. Então, estou errada por me sentir traída pela minha irmã, ou apenas estou recebendo o que mereço? Atualização. Os papéis do divórcio chegaram ontem. 60 páginas da minha vida reduzidas à divisão de bens e cronogramas de custódia. Minha advogada não estava brincando quando disse que eu estava ferrada. Meu marido quer tudo. A casa, os 2 carros, a guarda total e pensão. O advogado dele citou infidelidade emocional, abandono dos deveres conjugais e, acredite, aflição emocional intencional. Aparentemente, dizer à sua irmã que preferia estar com outro homem conta como tortura psicológica em termos legais. Meus filhos ainda não falam comigo. Na semana passada, passei de carro em frente ao dormitório da minha filha só para tentar vê-la. Ela estava andando com as amigas, rindo de alguma coisa. Quando viu meu carro, o rosto dela mudou completamente. Segurou o braço da amiga e praticamente correu para o outro lado. Meu filho me bloqueou em tudo, até no app de transferências de dinheiro. Tentei mandar dinheiro da gasolina para ele através de um amigo, mas o amigo devolveu com uma mensagem. Ele disse que não quer o seu dinheiro de culpa. O colega de trabalho que mencionei naquela gravação, a noiva terminou com ele. Ela me mandou uma mensagem no Facebook me chamando de destruidora de lares. Disse que eu acabei com a vida dela por quê? Por algumas mensagens de flerte e almoços. Quis dizer a ela que nada físico aconteceu, mas de que adiantaria? Para ela, eu sou a outra.
Ele foi demitido na semana passada. Descobri que a empresa tem uma política rígida sobre relacionamentos que afetam a produtividade. Como metade do departamento sabia dos nossos almoços e percebia a tensão, o RH decidiu que ele era um risco. Ele me mandou mensagem de um número que eu não reconheci. Obrigado por arruinar a minha vida também. Minha irmã, a mesma que me gravou, agora está fazendo o papel de família feliz com a minha família. Minha mãe postou fotos do jantar de domingo. Lá estava ela, sentada no meu lugar, ajudando meu marido a cortar o assado. Meus filhos dos dois lados. A legenda dizia: família é tudo. Comentei: essa é a minha família. Minutos depois, o comentário foi apagado e eu bloqueada. Meu pai finalmente me ligou, não para se reconciliar, mas para dizer que estão me tirando do testamento. Sua irmã nos mostrou mais mensagens. Ele disse: conversas entre você e aquele homem. Fotos que você mandou para ele. Eram privadas. Nada é privado quando você está destruindo sua família. Nós te criamos melhor que isso. Sua mãe chora todas as noites. Ela é minha mãe, não da minha irmã. Sua irmã tem sido mais filha para nós nessas semanas do que você foi em anos. Pelo menos ela sabe o que é certo e o que é errado. As fotos que ele mencionou eram apenas selfies, totalmente vestida, mas eu sorria de um jeito que não sorria para o meu marido havia anos. Para eles, isso já foi prova suficiente. Contratei um detetive para ver se meu marido já tinha traído. Talvez assim eu equilibrasse o jogo. Mas não havia nada. 15 anos de casamento e o homem nunca sequer flertou com outra. O histórico do navegador estava limpo. As mensagens todas sobre trabalho, filhos, lista de compras. Seu marido é um santo, ou o homem mais entediante do mundo, disse o detetive. Os dois, pensei. Esse sempre foi o problema. Minha advogada diz que preciso aceitar a realidade. Aceitar a guarda que ele oferecer. Assinar a casa para ele. Seguir em frente. Você admitiu infidelidade emocional em gravação. Disse que planejava ir embora. Nesse estado, isso basta. Seja grata por ele não estar pedindo mais. Mas, o que sobra? Fui até a casa na semana passada quando sabia que todos estariam fora. Ainda tinha minha chave. Só queria pegar algumas fotos, talvez roupas. As fechaduras tinham sido trocadas. Havia um bilhete na porta. Entre em contato com o advogado para retirar seus pertences. Minha vizinha me viu chorando na varanda. Ela costumava ser minha amiga. Costumava beber vinho comigo e com minha irmã nas noites de terça. Sinto muito, ela disse. Mas o que você esperava? Você não pode dizer essas coisas e achar que não vai haver consequências. Eu só fui honesta com a minha irmã. Ela me olhou como se eu fosse louca. Quando você é honesta sobre trair sua família, isso não é honestidade. É crueldade. Agora estou num hotel de estadia prolongada. 800 por semana por uma kitnet com vista para a estrada. Minha porcelana de casamento está em algum lugar daquela casa em que não posso entrar. As fotos de bebê dos meus filhos. 20 anos de lembranças trancadas porque contei à minha irmã a verdade sobre como me sentia. Meu marido enviou mais uma mensagem através do advogado. Está disposto a me dar 2 horas supervisionadas para empacotar minhas coisas, se eu aceitar os termos dele. Guarda total. Sem pensão. Sair de mãos limpas. Minha irmã me mandou mensagem de um número novo ontem. Ouvi falar dos termos. Você devia aceitar. É mais do que merece. Quis gritar com ela. Você fez isso. Você me gravou. Você mandou para ele. Você destruiu minha vida. Mas ela estava certa em uma coisa. Eu estava planejando sair. Eu já tinha me desligado emocionalmente. Estava mandando mensagens para outro homem, apagando conversas, mentindo sobre almoços. A diferença é que eu teria feito isso em silêncio, de forma gentil, com respeito ao homem que me deu 15 anos. Agora sou a vilã da história de todo mundo. O exemplo de aviso que mães dão às filhas. O motivo pelo qual meu marido nunca mais vai confiar em alguém. Minha terapeuta, aquela que comecei a ver depois que tudo explodiu, me perguntou do que eu mais me arrependo. Confiar na minha irmã. Respondi sem pensar. Não do caso emocional. Não das mentiras. Eu me arrependo de como tudo veio à tona. Não do que senti. Ela escreveu algo no caderno. Odeio quando faz isso. Você ainda não está assumindo responsabilidade, disse por fim. Ainda está culpando todo mundo pelas consequências das suas escolhas. Minha irmã me traiu. Sua irmã expôs você. Há uma diferença. Cancelei as sessões. Não preciso de mais uma pessoa me dizendo que estou errada. Eu sei que estou errada. Sei que estraguei tudo. Mas isso significa que mereço perder tudo? Meus filhos não me deixam nem explicar. Meus pais escolheram minha irmã em vez da própria filha. Meu marido não consegue nem me olhar. Tudo porque eu estava infeliz. Tudo porque eu queria algo mais. A audiência final do divórcio é no próximo mês. Minha advogada diz para eu simplesmente assinar o que colocarem na minha frente. Aceitar as visitas supervisionadas. Aceitar o nada e recomeçar. Daqui a 30 anos, quando meus filhos talvez, possivelmente, quem sabe, me perdoarem, eu contarei a verdade. Direi que amo o pai deles, mas não estava apaixonada por ele. Que cometi erros, mas nunca quis machucar ninguém. Que a tia deles, a tia tão querida, que agora se senta no meu lugar no jantar de Natal, é a razão pela qual a família deles explodiu. Ou talvez eu não conte. Talvez essa seja mais uma daquelas verdades que é melhor deixar em silêncio. Minha irmã tinha razão em uma coisa, no entanto, meu marido merecia saber. Só queria ter sido eu a contar. Do meu jeito, no meu tempo. Não através de uma gravação escondida que me fez parecer um monstro. Mas acho que é isso que sou agora. O monstro que quis mais do que um bom homem e uma vida estável. O monstro que jogou fora 15 anos por mensagens de texto e almoços. O monstro que confiou à irmã a verdade. Fico repetindo aquela noite na minha cabeça. Como ela serviu o vinho. Como fez todas as perguntas certas. Como parecia preocupada. Achei que estávamos apenas conversando de irmã para irmã, como fizemos 1000 vezes antes.
Agora sei que ela estava montando um caso. Cada pergunta era planejada para arrancar mais provas. Cada aceno simpático me incentivava a cavar mais fundo a minha própria cova. Somos irmãs, ela disse. Você pode me contar qualquer coisa. E eu contei. Deus me ajude, eu contei tudo. A gravação ainda está por aí. O advogado do meu marido tem. Meus pais têm. Meus filhos provavelmente já ouviram uma dúzia de vezes. Ouvindo a mãe dizer que preferia estar com outro homem. Ouvindo eu dizer que o pai deles me entediava. Ouvindo eu planejar ir embora depois das festas, como uma sociopata que só queria mais um Natal em família antes de destruir tudo. Mas eu não ia destruir tudo. Eu ia ser gentil, cuidadosa. Ia sugerir terapia primeiro. Dar a ele uma chance de lutar por nós, mesmo sabendo que já tinha acabado. Ia garantir que meus filhos entendessem que não era culpa deles. Eu tinha um plano. Minha irmã roubou isso de mim. Roubou minha chance de terminar com dignidade. Roubou a chance dos meus filhos de processar a situação aos poucos. Roubou qualquer possibilidade de um divórcio amigável. Agora sou a traidora aos olhos de todos. Mesmo sem nunca tê-lo tocado. Mesmo que tenha sido apenas mensagens, conversas e a adrenalina de ser desejada. Mesmo que eu estivesse tentando descobrir como sair sem destruir todo mundo, ela destruiu todo mundo assim mesmo. Em nome da verdade, em nome da justiça, em nome de fazer o que é certo. Mas o que há de certo em crianças perderem a mãe? O que há de certo em pais renegarem a filha? O que há de certo em um casamento acabar em ódio em vez de compreensão mútua? Mas eu sou a vilã. Sempre serei a vilã, porque senti algo por alguém que não era meu marido. Porque tive a coragem de admitir em voz alta o que metade das pessoas casadas provavelmente pensa, mas nunca diz. Porque fui honesta com a pessoa errada. Minha aliança de casamento está guardada no cofre do quarto de hotel. $20.000 em promessas que não consegui cumprir. Pensei em penhorar, mas isso parece admitir derrota. Parece aceitar essa versão da história em que eu sou a vilã que não merece nada. Talvez amanhã eu me sinta diferente. Talvez amanhã eu acorde e aceite a responsabilidade, pare de culpar os outros e me torne a mulher reformada que todos querem que eu seja. Mas hoje à noite estou apenas com raiva. Da minha irmã, do meu marido, por não ter visto isso chegando. De mim mesma, por ter dito tudo em voz alta. Do universo, por transformar a honestidade em pecado. Eu só estava infeliz. Desde quando isso é crime? Desde que você conta a sua irmã. Aparentemente desde que você confia na pessoa errada para ouvir a sua verdade. Lição aprendida. Tarde demais, mas aprendida. Atualização 2. Minha filha apareceu no meu quarto de hotel às 2 da manhã ontem. Primeira vez que a vi em 3 meses. Estava bêbada. Mal conseguia ficar de pé. A amiga deixou e perguntou se eu podia cuidar dela. Como se eu não tivesse cuidado dela por 19 anos. Eu te odeio, ela balbuciou, enquanto eu a ajudava a entrar. Eu te odeio tanto. Dei água para ela, segurei seu cabelo enquanto vomitava, igualzinho quando era pequena. Ela continuava resmungando que eu arruinei tudo, que o pai chorava quando achava que ninguém estava vendo, que o irmão não queria nem voltar para casa no dia de ação de graças porque a casa já não parecia a mesma. Quando ela finalmente estava quase sóbria perto do amanhecer, conversamos. De verdade. Por quê? Ela perguntou. Só me diga por que você nos jogaria fora por um cara qualquer. Tentei explicar que não era sobre jogar ninguém fora. Que às vezes as pessoas se distanciam. Que amar alguém e estar apaixonado são coisas diferentes. Besteira, ela disse. Você só queria atenção. Queria se sentir especial e não se importou com quem iria machucar. Talvez ela tenha razão. Talvez seja realmente simples assim. Ela contou sobre a gravação. Como o pai mostrou para eles depois que eu continuei ligando, tentando explicar meu lado. Ouvir minha voz dizendo eu preferia estar com outro homem a deixou fisicamente doente. Sabe qual foi a pior parte? Ela disse, você parecia feliz, mais feliz do que eu ouvi você em anos. Mas não por nós, por ele. Meu colega de trabalho, aquele que mencionei na gravação, se matou na semana passada. Descobri por um amigo em comum. Perdeu o emprego, a noiva, o apartamento, voltou a morar com os pais aos 35 anos. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia encarar recomeçar. A ex-noiva dele me mandou mensagem. Disse que eu tenho sangue nas mãos. Disse que espera que eu esteja feliz agora que destruí tudo. Eu nem amava ele. Ele era apenas alguém que me fazia rir. Alguém que me olhava como se eu fosse interessante. Alguém que não era meu marido. Agora ele está morto e de alguma forma, isso também é culpa minha. O divórcio foi finalizado ontem. Assinei os papéis em uma sala de conferências com cheiro de café velho. Meu marido não apareceu. Apenas o advogado dele, deslizando documentos pela mesa. Consegui visitas supervisionadas com meus filhos. A cada 2 sábados, 2 horas em um lugar público. Um supervisor nomeado pelo tribunal vai observar eu interagir com os meus próprios filhos como se eu fosse algum tipo de perigo para eles. A casa é dele, as economias são dele. Até o carro que dirigi por 10 anos. Tecnicamente dele porque o nome dele estava primeiro no financiamento. Fiquei com meus pertences pessoais e $20.000 em dinheiro. 15 anos de casamento e é isso que eu valho. Minha irmã mandou um cartão para o hotel. Parabéns pelo seu novo começo. Sem assinatura, mas eu reconheço a letra. Dentro, havia uma foto do meu casamento. Eu e ela abraçadas, usando vestidos de madrinha combinando, porque eu não consegui escolher entre ela e minha melhor amiga para ser dama de honra. Nós parecemos tão jovens, tão certas de que nada jamais nos separaria. Quis queimar a foto. Em vez disso, chorei até o gerente do hotel bater na porta para saber se eu estava bem. Meus pais finalmente aceitaram me encontrar. 1 hora em público num café no centro.
Nós falhamos com você, disse minha mãe sem nem olhar para mim. Em algum ponto falhamos como pais. Vocês não falharam, tentei dizer. Eu só não estava feliz. Feliz? A voz do meu pai foi dura. Você tinha um marido devoto, filhos lindos, uma casa. O que mais precisava para ser feliz? Eu não sei. Esse é o problema. Eu tinha tudo e não sentia nada. Então devia ter procurado ajuda, disse minha mãe. Terapia, remédio, oração, qualquer coisa. Eles foram embora depois de 40 minutos. Disseram que precisam de mais tempo. Talvez até o Natal estejam prontos para me ter de volta na vida deles. Talvez. Meu terapeuta, o novo, porque eu demiti o anterior, diz que eu ainda estou em negação. Você continua se colocando como vítima, ele disse. Sua irmã te traiu. Seu marido não te perdoa. Seus pais te abandonaram. Quando você vai assumir responsabilidade? Eu perdi tudo. Como isso não é assumir responsabilidade? Perder coisas não é o mesmo que aceitar culpa. Você está vivendo as consequências, mas ainda acha que são injustas. Ele provavelmente tem razão, mas ainda parece injusto. Assassinos ganham segundas chances. Dependentes químicos recebem apoio da família. Eu tive sentimentos por outra pessoa e contei para minha irmã, e agora estou exilada de todos que já amei. Meu filho finalmente me mandou uma mensagem. Apenas uma linha. Alguma vez isso tudo foi real? Respondi com um texto enorme dizendo que claro, foi real. Que eu amei ser mãe dele mais do que qualquer coisa. Que os problemas no meu casamento não tinham nada a ver com ele ou com a irmã. Que eu faria qualquer coisa para consertar isso. Ele respondeu. Se fosse real, você não estaria planejando ir embora. É isso que não conseguimos superar. Não os sentimentos por outro homem. Nem o caso emocional. Mas o fato de você já ter se desligado enquanto ainda fingia ser uma família feliz. Meu marido já está namorando. Minha filha mencionou isso sem querer quando estava bêbada. Alguma mulher do crossfit dele. Mais nova do que eu. Mais bonita, provavelmente. Ela o faz sorrir. Minha filha disse, mas sorrir de verdade. Não o sorriso falso das fotos de família com você. Isso doeu mais do que deveria. Eu queria que ele fosse feliz, só não tão cedo, não tão fácil. Minha irmã basicamente está vivendo a minha antiga vida. Ela está lá nos jantares de domingo. Ajuda com as crianças. Vai aos jogos do meu filho já que eu não posso mais ir aos eventos escolares. Minha vizinha me mandou fotos do aniversário da minha filha no mês passado. Lá estava minha irmã na minha cozinha confeitando o bolo que eu deveria ter feito. Meu marido rindo de algo que ela disse. Meus filhos parecendo felizes, completos, como se eu nunca tivesse existido. Você precisa ver isso, minha vizinha escreveu. Ver o que você jogou fora. Mas é isso que ninguém entende. Eu não joguei fora. Eu estava sufocando naquela vida. Vivendo no automático. Morrendo um pouco mais a cada dia. Sim, eu lidava mal com isso. Sim, eu machuquei pessoas. Sim, eu fiz escolhas terríveis. Mas era para eu simplesmente continuar fingindo para sempre? Continuar tendo noites de encontro com um homem que parecia um colega de quarto? Continuar sorrindo em cartões de Natal como se fossemos uma família perfeita, enquanto eu gritava por dentro? Minha aliança de casamento finalmente foi vendida. $5.000. Menos do que eu esperava, mas suficiente para mais um mês neste hotel. O dono da casa de penhores me reconheceu. Quando meus filhos eram pequenos, a gente costumava levá-los à loja de doces dele, ao lado. Que pena, ele disse, olhando para a aliança. Peça linda. Família linda, pelo que me lembro. Respondi. Linda. Ele me deu mais $100. Dinheiro por pena. Aceitei mesmo assim. Ontem à noite passei de carro pela casa, nossa casa, minha ex-casa, seja lá o que for agora. As luzes da cozinha estavam acesas. Eu podia ver sombras se movendo. Jantar de família, provavelmente. O carro da minha irmã estava na garagem, exatamente onde o meu costumava ficar. Fiquei parada ali até alguém chamar a polícia. Aparentemente, espiar a própria vida antiga não é bem visto. O policial me reconheceu também. O filho dele estudava com os meus. Você precisa seguir em frente, disse com gentileza. Isso não é saudável. Essa é a minha casa. A minha família. Não mais. E ficar aqui não vai mudar isso. Ele me seguiu até o hotel. Certificou-se de que eu entrei. Cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe o que eu fiz. Os pais do meu colega de trabalho querem me processar. Alienação de afeto. Dano emocional intencional. Contribuição para a morte do filho. Meu advogado diz que não tem caso. Ninguém pode ser processado por alguém desenvolver sentimentos. Por conversas e almoços que nunca foram físicos. Mas eles estão de luto. Precisam de alguém para culpar. E eu já sou a vilã em todas as outras histórias. Por que não nesta também? O funeral dele foi na semana passada. Eu não fui. Não consegui. Mas soube. Soube como a ex-noiva falou do futuro que nunca terão. Soube como a mãe desabou no túmulo. Soube como ninguém mencionou meu nome, mas todos pensavam nele. Eu não o empurrei. Eu não o fiz desistir. Mas acendi o fósforo que iniciou o fogo que queimou a vida dele. E agora ele se foi e eu estou aqui, de algum jeito tendo que viver com isso. Minha filha perguntou se eu me arrependo. Do caso que não foi exatamente um caso. Dos sentimentos que eu não consegui controlar. Da confissão que destruiu tudo. Respondi que todos os dias. Então por quê? Ela perguntou de novo. Por que você não conseguiu ser feliz com o que tinha? Ainda não tenho uma resposta. Nenhuma que faça sentido. Nenhuma que justifique isso tudo. Eu só queria me sentir viva de novo. Queria que alguém me visse além de mãe, esposa, motorista de treino de futebol. Queria voltar a ser importante para alguém do jeito que eu já fui. Em vez disso, não sou importante para ninguém. O homem que me fez sentir especial está morto. A família da qual eu estava entediada seguiu em frente. A irmã em quem eu confiava agora é dona da minha vida. E eu aqui, num quarto de hotel, pesquisando apartamentos em cidades onde ninguém sabe meu nome. Onde eu possa recomeçar. Onde eu não seja a mulher que destruiu a família por algumas mensagens de texto.
contexto, mas você não consegue fugir de si mesma. Não consegue fugir das escolhas que fez. Não consegue fugir das consequências de querer mais do que tinha. Meu marido era um homem bom, um ótimo pai, um provedor estável. Ele me amava do jeito dele. Me trazia café toda manhã. Lembrava dos aniversários. Nunca levantava a voz. Eu joguei isso fora porque não era suficiente. Porque eu queria paixão. Queria excitação. Queria alguém que fizesse meu coração disparar. Agora meu coração dispara toda vez que vejo um carro parecido com o dele. Toda vez que meu telefone toca e pode ser meus filhos. Toda vez que me lembro de que eu tinha tudo e joguei fora por nada. O gerente do hotel me perguntou hoje quanto tempo mais eu vou ficar. Não soube responder. Para onde mais eu iria? Quem mais me aceitaria? Amanhã começo um novo emprego. Recepcionista num consultório odontológico a 3 cidades daqui. O salário é metade do que eu ganhava. Mas eles não conhecem minha história. Não sabem o que eu fiz. Não sabem quem eu sou. Talvez seja isso que eu precise. Ser ninguém por um tempo. Sentar numa mesa, atender telefonemas e fingir que não destruí várias vidas porque estava entediada. Meu terapeuta diz que a cura leva tempo. Que o perdão, especialmente o próprio perdão, é um processo. Que eu preciso parar de esperar redenção imediata e começar a fazer o trabalho. Mas qual é o sentido de curar quando todos que você ama se foram? Qual é o sentido do perdão quando você não consegue se perdoar? Minha filha saiu do meu quarto de hotel hoje de manhã, sóbria, cansada, confusa. Ela me abraçou na porta. Primeiro contato físico em meses. Ainda te amo, disse. Odeio o que você fez. Odeio quem você se tornou. Mas ainda te amo. Eu também te amo, você sabe. Então por que isso não foi suficiente? Ela saiu antes que eu pudesse responder. Provavelmente porque nós duas sabemos que eu não tenho resposta. O amor deveria ter sido suficiente. Minha família deveria ter sido suficiente. A vida que todos invejavam deveria ter sido suficiente. Mas não foi. E agora acabou. E eu estou sozinha com a verdade de que talvez nada nunca teria sido suficiente. Talvez o problema nunca tenha sido meu casamento ou minha vida. Talvez sempre tenha sido eu. Atualização 3. Minha irmã está grávida do bebê do meu ex-marido. Descobri pelo meu filho. Ele me ligou chorando. Primeira vez que me liga em meses. Disse que não conseguia acreditar que o pai faria isso com nossa família. Que isso era doentio. Errado. Que ele precisava da mãe dele. Eu vomitei. Bem ali, na sala de descanso do consultório odontológico. Meu telefone ainda colado ao ouvido enquanto meu filho de 17 anos chorava, contando que a tia e o pai teriam um bebê juntos. Quando? Foi tudo o que consegui perguntar. Ela está com 4 meses. Eles estão juntos desde logo depois do divórcio. 4 meses. O divórcio foi finalizado há 5 meses. A minha irmã, a mesma que destruiu minha vida em nome de fazer o que é certo, esperou exatamente 1 mês antes de se deitar com o meu ex-marido. Dirigi direto para a casa dos meus pais. Primeira vez desde que me disseram que eu estava fora do testamento. Minha mãe atendeu a porta, olhou para meu rosto e tentou fechá-la. Você sabe, eu disse, empurrando para entrar. Você sabe o que ela fez? Meu pai estava na poltrona, olhando para a TV como se não me ouvisse gritar na sala sobre a filha grávida. A outra filha grávida. Ela está esperando um filho dele. Do meu marido. Do meu ex-marido, corrigi. 4 meses. Eles estão juntos há 4 meses. Ela destruiu meu casamento e depois o tomou para si. Você destruiu seu casamento, meu pai finalmente disse. Com seu caso, eu nunca dormi com ninguém. Tive sentimentos. Almoços. Mensagens. Ela está esperando um filho real dele. Eles apenas ficaram sentados ali. As pessoas que me criaram, que me ensinaram sobre lealdade, família, certo e errado, sentadas como se eu fosse a louca. Saia, minha mãe disse. Você não é bem-vinda aqui. Ela está grávida do filho do meu marido e eu é que não sou bem-vinda? Ele não é seu marido. Você garantiu isso quando escolheu outro homem. Eu ri. Ri de um jeito que parece insano porque provavelmente é. Minha filha não atende minhas ligações. 23 chamadas perdidas desde que meu filho me contou. Nada. Mas ela postou no Instagram uma foto dela com minha irmã em uma boutique de bebês, segurando bares minúsculos. A legenda dizia: mal posso esperar para ser uma irmã mais velha. Irmã mais velha do bebê do meu pai e da minha tia. E todo mundo nos comentários parabenizando como se isso fosse normal. Como se isso não fosse a traição mais absurda imaginável. Minhas colegas do consultório descobriram. Notícia de cidade pequena corre rápido. A higienista me puxou de lado e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Depois fui ao banheiro e gritei dentro de uma toalha até minha garganta doer. Meu ex-marido finalmente me retornou depois de 15 mensagens de voz. A voz dele estava calma. Calma demais. Você precisa parar de ligar, ele disse. Ela é minha irmã. Minha irmã. Como você pôde? Nós nos apaixonamos. Acontece. 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 Ela me gravou. Ela te mandou aquela gravação. Ela destruiu nosso casamento e depois te tomou para si. Você destruiu nosso casamento. Ela me ajudou a curar. Curar subindo em cima dele? Nossos filhos têm que ver o pai ter um bebê com a tia. Você entende o quão doentio isso é? As crianças estão bem com isso. Nosso filho me ligou chorando. Ele vai se adaptar. Os dois vão. Nós somos uma família agora. Somos uma família. Minha irmã, meu marido, meus filhos e o novo bebê. Todos menos eu. Fui ver um advogado. Outro advogado. Perguntei sobre alienação de afeto, dano emocional, qualquer coisa que pudesse fazê-los pagar por isso. Eles são 2 adultos solteiros, ela disse. Não há nada ilegal em estarem juntos.
Ela é minha irmã. Ela destruiu meu casamento para roubar meu marido. Você tem provas disso? Provas de que ela planejou seduzi-lo quando fez aquela gravação? Claro que não tenho. Claro que ela foi esperta demais para isso. Meu terapeuta, aquele a quem pago $200 por sessão para me dizer que eu não estou enlouquecendo, apenas deu de ombros quando contei. Como isso faz você se sentir? Ele perguntou. Como isso faz eu me sentir? Como isso faz eu me sentir? Você está com raiva. Minha irmã está esperando um filho do meu marido. Ex-marido. Levantei e saí. Acabei com a terapia. Acabei com as pessoas me dizendo para aceitar isso. Acabei com todo mundo agindo como se eu fosse a vilã dessa história. Os pais do colega estão avançando com o processo. Subpoenaram minhas mensagens de texto, meus e-mails, tudo. O advogado deles chamou minha irmã como testemunha. Ela testemunhou que eu vinha traindo emocionalmente há meses, que destruí minha família, que contribuí para a morte do filho deles. Minha própria irmã, sentada numa audiência, grávida do filho do meu ex-marido, testemunhando como eu sou uma destruidora de lares. Os convites do chá de bebê saíram na semana passada. Rosa e dourado. Uma princesinha está a caminho. Minha filha está listada como uma das anfitriãs. Minha própria filha organizando um chá de bebê para minha irmã, para o bebê que ela fez com meu ex-marido. E todo mundo acha isso normal. Saudável até. Ontem passei de carro pela casa. Não consegui evitar. Estão montando um quarto de bebê no que costumava ser meu ateliê. Eu podia ver a obra pela janela. Paredes cor-de-rosa. Um berço onde ficava minha mesa de scrapbooking. Meu filho me mandou uma mensagem depois. Papai disse que se você aparecer de novo, ele vai chamar a polícia. Essa casa também é minha. Não, não é. Já faz tempo que não é. Ele tem razão. Não é mais a minha casa, nem meu marido, nem minha família, nem minha vida. Agora é tudo dela. Da minha irmã, aquela que só estava cuidando do bem de todos. Minha mãe ligou ontem. Primeira vez em semanas. Achei que talvez ela estivesse pronta para ver o quão insano é tudo isso. Quão errado. O chá de bebê é daqui a 3 semanas, ela disse. Gostaríamos que você não causasse uma cena. Você está me convidando? Deus, não. Estou pedindo para você ficar longe, pelo bem de todos. Pelo bem de todos. Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse quem destruiu tudo. Ela roubou minha vida. Ela salvou a vida dele. Ele está feliz agora. As crianças estão se ajustando. Todo mundo está seguindo em frente, menos você. Seguindo em frente com a minha irmã grávida do filho do meu marido. Com meus filhos chamando-a de mãe. Com meus pais escolhendo ela em vez de mim de novo. Comecei a escrever tudo. Desde o começo. As noites em claro com minha irmã. Como ela insistia por detalhes. Como ela me gravou. Como ela depois contra mim. Como agora está grávida do filho do meu ex-marido. Meu advogado, o novo, diz que isso pode ajudar no processo da família da colega de trabalho. Mostrar um padrão de manipulação. Mostrar que talvez eu também tenha sido vítima. Mas não é por isso que estou escrevendo. Estou escrevendo porque um dia, quando esse bebê crescer, ele merece saber a verdade. Que a mãe dele é o tipo de mulher que destrói a vida da própria irmã e depois rouba os pedaços. Que o pai dele é o tipo de homem que dorme com a irmã da ex-mulher. Que a família perfeita dele foi construída sobre traição. Minha filha finalmente me respondeu por mensagem. Por favor, pare. Apenas pare. Aceite que o pai e a tia estão felizes e siga em frente. Tia. Ela está chamando de tia. Não de a mulher que destruiu nossa família. Não de a pessoa que traiu a mamãe. Apenas tia. Como sempre foi. Como se nada tivesse mudado. Mas tudo mudou. Minhas fotos de casamento provavelmente estão no sótão daquela casa. 20 anos de memórias encaixotadas acima do quarto onde eles estão montando um berçário. Minha irmã provavelmente passa por elas toda vez que sobe lá. Provavelmente vê meu rosto, jovem, confiando, idiota, e não sente nada. Ou talvez sinta a vitória. Talvez esse tenha sido sempre o plano. Talvez cada noite de vinho às terças fosse reconhecimento de terreno. Talvez cada conversa de irmãs fosse coleta de informações. Talvez ela sempre quisesse o que eu tinha. Agora ela tem tudo. E um bebê a caminho para selar o acordo. O parto é em março. Bebê de primavera, novos começos, recomeços poéticos e perfeitos. Enquanto eu apodreço neste consultório odontológico, atendendo telefones e fingindo que não estou morrendo por dentro, as pessoas me olham diferente agora. Não só como a mulher que arruinou o próprio casamento, mas como a mulher cuja irmã está esperando um filho do ex-marido. Os sussurros são mais altos, a pena mais evidente. Como ela pôde? Perguntam. Querendo dizer minha irmã. Mas então lembram da gravação. Lembram que eu quis outra pessoa antes. E de repente não dá para culpá-los por encontrarem a felicidade. Dá sim. Dá para culpá-los por tudo. Meu filho perguntou se eu vou à formatura dele. É daqui a 2 semanas. Minha irmã estará lá, bem grávida. De pé onde eu deveria estar, tirando fotos para a parede da casa em que eu morava. Por favor, não deixe estranho, ele disse. Estranho. A tia grávida do bebê do pai dele, fazendo papel de família feliz na formatura dele. E eu é que posso tornar tudo estranho. Eu disse que ia pensar, mas nós dois sabemos que eu vou. Vou sentar no fundo. Vou observar minha família de longe. Vou fingir que não me mata ver a mão da minha irmã na barriga dela, a mão do meu ex-marido sobre a dela. Meus filhos orbitando ao redor como se não houvesse nada de errado nessa cena. E depois vou voltar para meu quarto de hotel, para minha vida 10x10. Para escrever tudo, para que um dia alguém saiba a verdade. A verdade real. Não a versão em que eu sou a vilã que teve o que mereceu, mas a versão em que a traição de uma irmã foi mais profunda do que qualquer caso extraconjugal. Onde uma família escolheu um lado e escolheu errado. Onde uma mulher perdeu tudo e viu a irmã levar cada pedaço. Março não chega rápido o bastante.
Não porque eu esteja animada, mas porque quando esse bebê nascer, a transformação estará completa. Ela será oficialmente tudo o que eu costumava ser. Mãe do filho do meu marido. Centro do mundo da minha família. A filha exemplar que fez tudo certo. E eu ainda estarei aqui. O conto de advertência. A mulher que quis mais e terminou sem nada. Mas eu ainda não terminei. Essa história não acabou. Minha irmã deveria ter aprendido com meus erros. Deveria saber que segredos têm um jeito de vir à tona. Que gravações funcionam nos dois sentidos. Que o karma pode demorar, mas sempre vem cobrar. Ela está com 4 meses de gravidez. Faltam 5 meses. Muita coisa pode acontecer em 5 meses. Afinal, minha vida inteira desmoronou em apenas uma noite. Atualização 4. O bebê nasceu 3 semanas antes do previsto. Complicações durante o parto. Minha irmã quase morreu. Eu estava no trabalho quando minha mãe ligou. Primeira vez que ela me ligava em meses. A voz dela estava diferente. Assustada. Ela está pedindo por você, disse. Ela não para de pedir por você. Fiquei 1 hora no estacionamento do hospital. Parte de mim queria que ela morresse. Não tenho orgulho disso, mas é a verdade. Parte de mim achava que talvez fosse o karma finalmente chegando, que ela tinha tirado tudo de mim e agora o universo estava tirando tudo dela. Mas eu entrei. Porque apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. Ela parecia pequena naquela cama. Tubos por todo lado, máquinas apitando. Meu ex-marido estava no canto, segurando a filha deles. Olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Obrigada por vir, minha irmã sussurrou. Mamãe disse que você estava me chamando. Preciso te contar uma coisa. Caso eu não consiga, você vai ficar bem. Ela segurou minha mão. O aperto era fraco, mas desesperado. Eu o amava antes, disse. Antes da gravação, antes de tudo. Eu o amava há anos. Afastei minha mão. Todas as terças, quando conversávamos, eu estava criando coragem para te contar. Por isso eu insisti tanto naquela noite. Eu precisava saber se você estava feliz, se ainda o amava. E quando você disse todas aquelas coisas sobre querer outra pessoa, você destruiu minha vida. Eu salvei a vida dele. Ele ia passar a vida toda com alguém que não queria. Eu teria saído com cuidado, dado a ele uma chance de se curar. Você tirou isso de nós dois. Ela começou a chorar. Soluços feios, desesperados que fizeram as máquinas enlouquecerem. As enfermeiras correram, pediram para eu sair, mas ela segurou minha manga. Desculpa, disse. Eu sinto muito. Eu só o amava tanto. Ela sobreviveu. Claro que sobreviveu. Minha irmã sempre foi teimosa demais para morrer. O bebê, uma menina que eles batizaram com o nome da nossa avó, passou 2 semanas na UTI neonatal. Nasceu cedo demais, pulmões ainda não prontos. Fiquei sabendo pelo meu filho, que me ligava para dar notícias como se eu fosse uma parente distante. Pai tem vivido no hospital, ele disse. Está com medo. Ótimo, pensei. Que ele tenha medo, que saiba o que é perder tudo, mas não disse isso. Em vez disso, perguntei se o bebê estava bem, porque ela era inocente nisso tudo. Um bebê nascido em meio a um caos que não criou. Durante essas 2 semanas, algo mudou. Minha filha começou a me mandar mensagens. Pequenas atualizações. Bebê abriu os olhos hoje. Ela está respirando sozinha. Ela tem o nariz do pai. O nariz do meu ex-marido no bebê da minha irmã. O pensamento me deixava fisicamente enjoada, mas eu respondia a cada mensagem. Mantinha tudo leve, apoiador, porque eu estava cansada de estar com raiva. Cansada de ser a vilã na história de todo mundo. Os pais do colega de trabalho desistiram do processo. O advogado deles me ligou para dizer que decidiram focar na cura em vez da vingança. Que me processar não traria o filho de volta. Lemos seu depoimento, disse a mãe quando ligou para falar de como sua irmã tinha te gravado, de tudo o que aconteceu depois. Não estamos dizendo que o que nosso filho fez foi certo, mas você já sofreu bastante. Sofreu bastante. Como se sofrimento pudesse ser medido. Como se houvesse uma balança cósmica que finalmente pendesse a meu favor. Fui vê-los. Eles trouxeram flores e um pedido de desculpas que nunca seria suficiente. Sentamos na sala deles, cercados por fotos do filho morto, e choramos juntos. Ele era muito mais do que aqueles últimos meses, disse a mãe. Ele era gentil e engraçado. Fazia trabalho voluntário no abrigo de animais. Eu sei, respondi mesmo sem saber, porque eu nunca realmente o conheci. Ele era apenas alguém que me fazia sentir desejada quando eu estava me afogando em um casamento que parecia morte. Você o amava? Ela perguntou. Não. Sinto muito, mas não. Eu amava a ideia dele, a fuga que ele representava. Mas eu não o amava. Ela sentiu como se fizesse sentido. Como se tornasse tudo melhor ou pior. Eu não sabia dizer. Meu filho se formou no mês passado. Sentei lá atrás como prometi. Observei minha família de 10 fileiras de distância. Minha irmã estava lá, ainda se recuperando, segurando o bebê. Meu ex-marido ao lado dela, um braço em volta da minha filha, o outro apoiando minha irmã. Eles pareciam uma família. Uma família estranha, complicada, mas ainda assim uma família. Depois da cerimônia, meu filho me encontrou no estacionamento. Obrigado por não causar uma cena, ele disse. Eu nunca estragaria seu dia. Eu sei. Desculpe por ter dito aquilo. Desculpe por muitas coisas. Nós nos abraçamos. O primeiro abraço de verdade em quase 1 ano. Ele parecia mais alto, mais velho, como se tivesse crescido enquanto eu não via. Quero você na minha vida, ele disse. Mas preciso de tempo para entender como isso funciona agora. Tempo. Todo mundo precisava de tempo. Minha filha veio ao meu apartamento na semana passada. Primeira vez que viu onde eu moro agora. Um quarto em um conjunto cheio de divorciados e universitários. Nada parecido com a casa onde eu a criei. É bonito. Ela mentiu. É temporário. Nós duas sabíamos que não era verdade. Essa era a minha vida agora. Esse espaço pequeno, com móveis alugados e vizinhos que tocam música alta demais. Ela trouxe fotos da formatura.
Deslizou-as pela minha mesa de cozinha como se fossem provas. Achei que você queria algumas fotos do seu filho de Beca e Capelo. Minha filha ao lado dele, até uma com a família inteira, o bebê da minha irmã no colo dela, todo mundo sorrindo como se isso fosse normal. Obrigada, eu disse e quis dizer isso. Mãe. Ela nunca mais me chamou de mãe. Quando falava de mim com os outros, era sempre você ou ela. Você está feliz? Estou trabalhando nisso. Isso não é uma resposta. É a única que eu tenho. Ela me contou sobre as inscrições na faculdade, sobre o namorado que eu nunca conheci, sobre como era estranho ter uma irmã bebê que também era prima. Conversamos por horas, evitando cuidadosamente o campo minado entre nós. Quando ela foi embora, me abraçou. Rápido, estranho, mas real. Eu te amo, ela disse. Mesmo quando odeio o que você fez, mesmo quando não entendo, eu te amo. Minha terapeuta, outra nova porque eu continuei dispensando os anteriores, diz que estou progredindo, que aceitar a responsabilidade sem me afogar nela é crescimento, que reconstruir relacionamentos leva tempo. Você se arrepende do caso? Ela perguntou na nossa última sessão. Me arrependo de como aconteceu. Me arrependo da dor que causei. Mas não me arrependo de admitir que eu estava infeliz. Isso é honestidade. Honestidade te colocou aqui, ela disse. Honestidade com a pessoa errada te colocou aqui. Ela tem razão. Pensei naquela noite com minha irmã 1000 vezes. Como ela cutucou. Como interrogou. Como eu caí na armadilha porque estava desesperada para contar a alguém, a qualquer um, o quanto me sentia vazia por dentro. Mas talvez não tenha sido uma armadilha. Talvez ela realmente fosse só uma mulher apaixonada pelo marido da irmã, procurando permissão para agir. Talvez a minha confissão tenha sido a permissão que ela precisava. Nunca saberei. Não nos falamos desde aquele dia no hospital. Ela manda cartões de Natal com fotos da filha. Eu não respondo. Eu e meu ex-marido nos encontramos para um café no mês passado. Coisas de trabalho. Finalizar alguns papéis. Ele parecia cansado. Feliz, mas cansado. Como é a paternidade pela segunda vez? Perguntei. Diferente, mais difícil. Estou mais velho agora. E minha irmã? Ele respondeu. Está bem. Estamos bem. Ficamos em silêncio por um tempo. Duas pessoas que compartilharam uma vida e agora eram estranhas com muita história entre elas. Sinto muito, eu disse, por te ferir. Por não ter falado com você quando me senti infeliz. Por deixar chegar ao ponto que chegou. Também sinto muito, ele disse. Por não ver que você estava infeliz. Por ter seguido com sua irmã, por como tudo aconteceu. Você a ama? Sim. Diferente de como eu te amei, mas sim. Bom, isso é bom. Estranhamente, pela primeira vez algo real surgiu de toda essa destruição. Estou saindo com alguém agora, um homem do meu grupo de apoio ao luto, o que provavelmente é uma péssima ideia. Mas nós dois estamos torturados demais para namorar pessoas normais. Ele perdeu a esposa para o câncer. Eu perdi minha família pelas minhas próprias escolhas. Entendemos a perda, mesmo que as causas sejam diferentes. Você não é uma pessoa ruim, ele me disse após eu explicar tudo. Você é uma pessoa que tomou decisões ruins. Qual a diferença? Pessoas mas não sentem remorso. Não tentam consertar. Não carregam o peso dos atos. E se eu estou cansada de carregar, aprendo a pôr aquilo no chão, não a esquecer. Só pousar às vezes. Estamos indo devagar. Café, caminhadas, conversa sobre tudo, menos sobre o futuro, porque nenhum de nós sabe o que isso será ainda. Minha mãe ligou no meu aniversário. Não me desejou feliz aniversário, só perguntou se eu estava bem, se eu precisava de algo. Eu preciso da minha família de volta. Eu disse que algumas coisas não voltam, só seguem adiante. Então eu preciso de um caminho adiante. Estamos trabalhando nisso. Todos nós. Até seu pai, embora ele não admita. E minha irmã, ela carrega sua própria culpa, suas próprias consequências. Nem tudo é perfeito como parece nas fotos. Quis perguntar o que ela quis dizer com isso, mas algumas verdades eu não preciso saber. Algumas dores não são para eu testemunhar. O bebê vai crescer chamando meu ex-marido de papai e minha irmã de mamãe. Meus filhos serão irmãos dele. Meus pais, avós. E eu serei a tia que ninguém menciona. A história de advertência, o lembrete do que acontece quando você quer mais do que tem. Mas eu ainda estou aqui respirando, tentando reconstruir algo das cinzas que eu mesma criei. Trabalho como voluntária num abrigo para mulheres agora, ajudando outras que perderam tudo, embora geralmente não por culpa própria como a minha. Lá não nos julgamos. Existimos na nossa quebradura e tentamos achar formas de ser inteiras de novo. Semana passada veio uma mulher. A irmã dela dormiu com o marido. O paralelo foi demais. Tive que me desculpar, me trancar no banheiro e lembrar de respirar. Quando voltei, ela estava chorando. Todo mundo diz que eu deveria perdoá-la, ela disse. Dizem que família é tudo. Família é tudo. Eu respondi, é por isso que dói tanto quando eles te traem. Você perdoou a sua? Ela perguntou. Estou trabalhando nisso. Não por ela. Por mim. Perguntou se isso melhora. Pensei em mentir. Dizer o que ela precisava ouvir. Mas mentiras, mesmo as gentis, já tinham causado danos demais. Não, eu disse. Não fica mais fácil. Fica diferente. Você aprende a conviver com isso, a construir algo novo. Mas mais fácil? Não. Ela sentiu como se isso fizesse sentido. Como se a honestidade, mesmo a dolorosa, fosse o que ela precisava ouvir. Minha vida é menor agora. Mais silenciosa. Tenho meu apartamento, meu trabalho, meu voluntariado. Tenho relações cuidadosas com meus filhos que talvez um dia sejam inteiras de novo. Tenho um homem que entende a perda. Tenho terapia, grupo de apoio ao luto e noites de terça que passo sozinha, porque não consigo mais confiar vinho e segredos a ninguém. Não é a vida que eu planejei. Não é a vida pela qual destruí meu casamento. Mas é a minha. Construída sobre verdades e consequências e o entendimento de que às vezes não dá para voltar. Só seguir em frente.
O bebê, a filha da minha irmã, vai fazer 1 ano em breve. Haverá uma festa que eu não vou, fotos em que não estarei, conquistas que eu saberei por terceiros. Mas talvez, um dia, quando ela for mais velha, alguém conte para ela sobre sua tia. A que cometeu erros. A que perdeu tudo. A que aprendeu que alguns preços são altos demais para se pagar. Algumas verdades perigosas demais para se dizer. Algumas irmãs traiçoeiras demais para se confiar. Ou talvez não contem nada. Talvez eu seja apenas um fantasma nas fotos da família. Um nome que ninguém menciona. Um lembrete de que até a família pode trair você. De qualquer forma, eu ainda estarei aqui, ainda reconstruindo, ainda aprendendo a viver com escolhas que não posso desfazer. Porque é só isso que qualquer um de nós pode fazer. Viver com nossas escolhas, carregar nossas consequências, tentar fazer melhor, mesmo quando o melhor parece impossível. Mesmo quando o peso do que fizemos ameaça nos afogar, seguimos em frente. Porque a alternativa é deixá-los vencer, deixar a traição nos definir, deixar que a dor seja tudo o que restou. E eu já perdi o suficiente.